Seja muito bem-vindo ao Inusitável. Hoje eu vou conversar com o delegado Michel. Tudo bem, Michel? Valeu, amigo. Tudo bem? Boa noite. Prazer. Tudo bom? Prazer. A gente foi... Na verdade, quem me alinhou com você foi o Pedro. O Pedro me ajudou pra caramba. Eu fiz uma palestra de marketing, aí ele Show. me apresentou. Eu falei, vamos conversar com ele. Eu quero conversar com ele porque eu sei que você já conversava com uma galera. Vamos lá, vale a pena, eu quero conversar contigo. Legal, a equipe tá aí pra isso também, né? Tem que trabalhar. Me diz um negócio, qual é a primeira cena que você tem quando você era criança? Cara, eu sou um cara muito familiar, muito familiar. A primeira cena que eu tenho, assim, eu vou falar a cena e daí depois eu descrevo o porquê. Sim. A primeira cena, cara, é o meu pai chegando de viagem. Por quê? Meu pai é caminhoneiro, cara. Então, eu passei muito da minha infância, eu sou filho único. Meu pai é caminhoneiro, eu sou filho único. Então, eu passei muito da minha infância com a minha mãe. Então, aquele sentimento de casa, de lar, né? Pai e mãe tiveram sonho de filho e meu pai viajando, cara. Viajava o Brasil inteiro, naquela época mais Mato Grosso e tal. E eu era criancinha, cara. E você sabe, pô, a criança pegada pros pais e tal. E a cena que me vinha, assim, muito, assim, cara, que vem na mente agora, assim, ou é meu pai indo viajar, que, pô, pra mim era como se fosse uma partida, assim, que não ia voltar nunca, né? E, pô, a vida dos caminhoneiros, você sabe como é que é uma loucura. E ele retornando, cara, que era aqueles momentos, assim, mais de solidão, eu e minha mãe, mais introspectivo. Eu lembro que minha mãe não dirigia na época, cara. Então a gente, tipo, pra se locomover era a pé, ou de bicicleta, né? E quando meu pai chegava, daí já era, tipo, uma coisa mais assim, pô, elitizado. Meu pai já tinha carro, dirigia. E assim, meu pai e minha mãe casados, só que meu pai passava 20 dias fora de casa, viajando. Normal também, né? Era normal. Normal, até, tipo assim, falar, elogiar os caminhoneiros, né, cara? Pô, caminhoneiro fica uma vida fora de casa, tem que saber conduzir a família, conduzir responsabilidades e trazer o pão ali, né? Então, assim, pra mim foi muito marcante tudo isso, cara. É uma lembrança que eu tenho, assim, sabe? Muito, muito bacana. Eu sou muito familiar. Eu fui familiar com os meus pais, assim, muito integrado. Meus pais são vivos, graças a Deus. E eu sou muito familiar com os meus filhos, né? Sou casado, tenho 2 filhos e eu sou muito presente. Antes de vir pra cá, inclusive, fui lá tomar um cafezinho, beijei minha filha. Meu filho é padrão, assim, a gente tá junto todo dia. A gente tá junto, mesmo que a agenda seja apertada, a gente arruma espaço. Você cresceu aqui em Curitiba, ou Curitiba, São José dos Pinhais, foi pra onde? Cara, a minha família é de São José. Quando você puxa a origem histórica lá, né, por parte do meu pai, eles vêm da área rural de São José dos Pinhais. Falar que o nome do bairro lá, que é Rio de Una. O pessoal fala Rio de Una, né, que é mais puxadinho assim, existe até hoje lá. Por parte de pai veio dali. E por parte de mãe, dos meus bisavós maternos, eles vieram ali da região de Malé, Rio Azul, um pouco do interior do Paraná. É uma junção, né? A família do meu pai é italiana, a família da minha mãe polonesa. E aí eles vêm se encontrar, na verdade, né? Aqui na região ali do Boqueirão. Eles se conhecem no Boqueirão, começam um namoro. Meu pai já trabalhava com caminhão, já viajava. Se conhecem, começam um namoro e daí começa a minha história, né? Que nasceu, vamos dizer assim, desse fruto de São José dos Pinhais, do interior do Paraná, mas começou ali no Boqueirão. É engraçado, né? Como é que as histórias vão se cruzando. Sim. É legal como você percebe aí, polonês, italiano. E lá em São José, por exemplo, eu moro lá atualmente, né? Lá, cara, você sabe que a tradição, assim, é gigantesca. Nós temos regiões que são culturais, né? Você pega o Caminho do Vinho, por exemplo, o pessoal dos italianos. Murici lá, quando é Murici, daí tem os poloneses. Você pega Marcelinos, ucranianos. Isso é muito solidificado em São José dos Pinhais. Isso retrata o Paraná. O Paraná é isso, né? Uma coxa que foi se juntando ali e gerou isso que é maravilhoso, fantástico aqui no Paraná. Legal. E você formou em quê? Formado em Direito. Me formei em Direito em 2012, pela PUC Paraná, aqui mesmo. Já era um sonho de vida, era uma construção de vida lá de trás. Meu pai, meu pai é caminhoneiro. Sofria pra caramba, sofre até hoje, continua caminhoneiro até hoje. Continua. Eu falo que é caminhoneiro, o pessoal pensa às vezes, pô, caminhoneiro é dono de empresa, transportadora. Não. Não, é dono do caminhão. É dono do caminhãozinho dele lá, o caminhãozinho, coitadinho lá, que vira e mexe, quebra, tem que consertar e tal. E meu pai, assim, graças a Deus, minha família sempre foi muito unida, muito de valores. E o meu pai e minha mãe, nessa junção, eles tiveram a concepção assim, vamos ter um filho. Pô, criar filho, educar, sabe que não é fácil, custo e tudo mais. Sim. Né, e colocar um filho no mundo só para dizer que fez? Não, né? Então minha mãe e meu pai foram muito responsáveis nessa parte, acho que até entenderam do meu tamanho, que eles podiam abraçar. E vamos ter um filho só. Graças a Deus, cara, eu tive uma infância muito simples, assim, nada de luxo, cara, mas nunca me faltou nada, cara.
Nada. E eu via toda essa história do meu pai indo viajar, sofrimento. Cara, eu cresci, eu com 10 anos eu sabia o que era um cheque voltar. Ô, liga lá, meu pai ligava pra minha mãe, ô, liga lá, pede prazo no cheque que não vai ter como. Porque a vida do caminhoneiro, como eu falei, cara, é uma incerteza, né? Estraga o caminhão e tudo mais. E eu fui vendo aquilo ali, eu fui vendo o sofrimento. Meu pai chegava para mim e falava, Michel, filho, eu não tive a oportunidade de estudar. Meu pai, com 12, 13 anos, estava viajando no caminhão. Ele conta histórias que com 15 anos ele estava sozinho no Mato Grosso. E ele falou assim, eu vou te dar aquilo que eu não tive. E que eu vejo que as pessoas hoje têm uma vida muito mais tranquila, uma vida melhor, que elas fizeram isso, que era estudar. E ele sempre falava, vai fazer concurso público. Aquela visão assim, não, concurso público dá estabilidade, garantia de salário, de trabalho. Então eu me lembro assim, também tenho memórias assim, eu criancinha mesmo, assim, 6, 7 anos, meu pai contando para os amigos. Graças a Deus sempre fui um bom aluno, sabe? Tirei notas boas, dedicado. E meu pai falando para os amigos, meu filho foi bem, bonitinho lá, nota 10, e ele vai fazer concurso público. Então já desde criança, cara. Então foi uma construção que quando chegou na época de escolha lá do vestibular, eu não bati cabeça, cara. Eu sabia que eu ia fazer direito, eu já tinha um plano traçado e eu nunca pensei em nada diferente. E graças a Deus eu consegui atingir isso. Na real, você já sabia que queria fazer direito desde... Isso, desde quanto tempo você já pensou? Cara, eu te falo, desde essas épocas. Meu pai falava assim, faça concurso público, mas fazendo direito você vai abrir um leque de possibilidades. Meu pai até acreditava, fazer concurso para juiz, delegado de polícia, promotor, são concursos que vão te dar estabilidade, sabe? Vão te dar claro que te dá um poder no sentido de responsabilidade também, mas te dá um status positivo, te possibilita abrir portas e ter uma qualidade de vida, coisa que ele não tinha e que ele via que as pessoas que tinham estudado, feito concurso, por exemplo, tinham essa estabilidade. E eu segui esse foco. Claro que juntou, não sei se por disciplina minha, por dedicação ou por influência, o fato de eu sempre gostei de estudar, eu sempre procurei ser o melhor aluno da turma, e não por vaidade, para dizer que eu era o melhor da turma. Eu acho que quando você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer o melhor possível. E eu estava dentro da sala de aula, eu queria tirar a melhor nota. Eu não aceitava, por exemplo, que eu errasse. Eu ia lá e tentava tirar nota 10. Então, assim, eu sempre fui aquele aluno focado. E graças a Deus, e a essa dedicação, a família, meu pai acho que tem muito orgulho, minha mãe tem muito orgulho de tudo aquilo que a gente fez lá no passado e que isso frutificou depois na faculdade, frutificou na questão de um concurso público. Foi muito legal, cara, isso. O apoio familiar, você direcionado já para aquilo que tu quer, né? E depois você alcançar esse resultado. Cara, é uma linha perfeita, assim, que a gente se orgulha de tudo isso, né? Eu acho também que uma família estruturada ajuda muito. A estrutura não precisa ser rica. Sim, não. Ter orientações para falar isso aí serve para tanto. Se você não percebeu, eu sou carioca. Então, desde uma estrutura de você falar assim, cara, esse mundo você não pode entrar. É legal você fazer, eu acho que esporte, teatro e música abre muito leque, estudo também. Uhum. E aí você falar disso é bem legal. Cara, diz pra mim, família estruturada, em qualquer for o sentido, não precisa ser rica, você consegue se caminhar para trazer semente do bem. Com certeza, é porque você também faz uma formação de valores, né? Uma coisa que eu vejo, hoje eu sou delegado de polícia, uma das minhas funções. Eu vejo que muito que acontece hoje é porque as famílias estão se perdendo naquela formação básica de valores. Né? Hoje você pega uma pessoa que às vezes dentro de casa ela não ela assim, não tem respeito, né? Os familiares não têm respeito com ela não tem respeito com os familiares. Não existe valores básicos ali de amor, de proximidade, de fraternidade. Como é que a gente acha que uma pessoa dessa, que dentro de casa está sofrendo tudo isso, vai sair para a rua e vai ser uma pessoa boa? Você entendeu? Não que isso seja uma conta exata. Mas é um risco muito grande também. Então muitas coisas que a gente vê lá fora acontecendo, muitas vezes essa falta de construção de valores básicos. Eu sou muito feliz mesmo pela família que eu tenho, família simples, uma família humilde, mas que me direcionou. Eu lembro da minha mãe lá pegando na mão, vamos rezar, vamos seguir aqui, vamos na igreja. Então tudo isso faz parte de uma formação. E claro que cada um tem um livre-arbítrio para tomar as decisões. Sim, depois. Total. Mas, cara, eu te digo assim com total garantia, sabe? Essa questão de uma base familiar, e aí que você falou, não é dinheiro, né? Estou falando de valor. Isso constrói um futuro maravilhoso. Aí é a oportunidade de verdade. Né? É engraçado, né? A gente pensa que às vezes o dinheiro compra tudo, né? Não é. E eu te falo mais, assim, claro, o dinheiro facilita e abre mais possibilidades. Hoje, eu tenho uma condição de vida melhor do que meus pais tinham para me dar. Então, hoje eu tento ofertar para os meus filhos, eu tenho um casal de filhos, um menino com 13 e uma menina com 9. Eu tento ofertar o máximo que eu posso para eles. Porque eu vejo aquilo ali, não como um gasto, um custo, mas como um investimento. Como tu falou, fazer um curso de teatro, fazer uma natação, fazer uma aula de inglês.
eventualmente coisas que eu não pude fazer lá atrás, mas que eu acredito que na formação deles vai contribuir. Não porque eu acho que ele vai ser um artista, ou vai ser um ator, ou vai ser um nadador, Não, complemento. Não, cara, mas aquilo ali forma o cidadão por essência. Não adianta a gente achar que só a matemática ou o português vai formar. É muito mais do que isso. O ser humano é muito mais do que isso. É cultura, é o que ele sabe, é o que ele gosta. Pô, eu admiro. Uma coisa que eu não sei fazer é cozinhar. Cara, eu sou uma catástrofe na cozinha. Porque quem sabe... porque quem sabe eu nunca me dediquei pra isso. Eu me viro, cara. Frito meu ovinho lá, se for preciso faço meu arroz. Mas eu admiro, cara. Tem pessoas ali que constroem um prato maravilhoso, vai lá, cozinha, faz uma coisa fantástica. Eu vou te chamar para fazer uma... Eu faço uma boa comida, vou te chamar. Não vem de conversa, tem que não, ser sério. Faço muito bem, faço muito bem. Então, tá feito com cara, isso. eu só tenho uma dúvida. Ser filho único dói para você? Doeu para você em algum Sabe momento? que sempre me perguntaram isso, sempre me perguntaram. E é muito complicado porque eu não sei te responder, porque eu não sei o que é viver o outro lado. Você entendeu? Eu observo o cenário. A minha esposa tem uma irmã. Então eu vejo o carinho, o amor que elas têm, a fidelidade. Parece que é quase que uma cúmplice, né? Coisa que eu não tive. Né? Então você acaba, eu acredito, sendo um pouco mais assim, frio, mais sério, às vezes até um pouco mais duro, vamos dizer assim, robusto, porque você não tem às vezes muito para quem dividir ou com quem aprender. Né? Eu vejo a minha filha mais nova, ela tem um irmão mais velho, ela é muito ligeira, porque ela já vê o que o irmão mais velho faz. Tal. Então eu não consigo te dizer se fez falta ou não fez falta. Assim, na minha construção não fez falta. Quem sabe se eu tivesse, eu teria aprendido coisas diferentes, teria tido emoções diferentes. Mas também não me arrependo, assim, não julgo meus pais. Eu acredito que até foi favorável no aspecto deles conseguirem dar o melhor possível que eles tinham, né, para mim naquele momento. Então, mas sei lá, eu penso, às vezes fico assim refletindo, pô, se eu tivesse um irmão, eu vejo, e agora fazendo o complemento, que não adianta só olhar para trás, tem que olhar para frente. Eu vejo que hoje o irmão seria interessante, cara, porque assim, minha vida é muito corrida, cara, muito apurada, e às vezes até eu me sinto um pouco ausente dos meus pais, cara. Meu pai continua sofrendo lá na vida de caminhoneiro e tal, minha mãe dona de casa, e aí eu também fico, cara, eu sou meio sozinhão para dar atenção para eles, e eu também me cobro, eu falo, cara, eu queria estar mais perto deles, se a gente está mais presente, mas você sabe a correria da profissão, família, filhos ali, então a gente tenta englobar, sempre possível, uma vez por semana vai lá, faz uma visita, e aí que eu falo que o irmão também, uma irmã, ajudaria nesse processo também de entender, não sofrer. E diz o negócio, se formou em Direito, e aí? E aí como é que você entra para funcionário público? Mas assim, não é como advogado. Não. É como guarda municipal, né? Teve um pouquinho antes de tudo isso, inclusive. Teve o que antes da guarda municipal? Eu fui assim, ó, a história ela é complexa, né, cara? Porque assim, eu te falei, né, meu pai sempre falou, Michel, vai fazer concurso. No concurso, se forma em Direito, você vai conseguir uma estabilidade, vai ter um cargo legal, um salário bacana e vai tocar a tua vida. Então, beleza, entrei na faculdade de Direito. Tanto que eu entrei com 17 anos na faculdade. Você é muito novo, cara. Eu me lembro, eu sou você é bem novinho mesmo. Hoje eu tô com 34. Você está com 34, eu tenho 41. Você vê? Se bater assim, ainda fico mais velho do que você. Quem sabe você é parente ser mais novo do que eu ainda. Cara, quando é careca é complicado. Não, todo mundo acha que é mais velho. Não, quando tem muito cabelo, sei lá. É legal, mas eu vi pela tua história que você é bem precoce. Cara, assim, minha visão de fora. Eu conhecia pouco você. Eu conheço você pelas redes sociais. Mas eu vejo que você é um cara muito determinado. Sim, isso é uma característica minha. Característica. É uma coisa que eu falei assim, putz, ele parece ser bem determinado. Eu tenho por base assim, um princípio universal que é a disciplina. Cara, se eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém me tira aquilo. A disciplina, para mim, é um lema. Então, assim, se eu precisar acordar amanhã às 6 horas, como eu acordo todo dia, eu vou acordar. Não tem nada que me faça inverter a cabeça, que eu não vá. Não é preguiça, não é qualquer outra coisa, comodismo. Eu vou fazer. Eu tenho um lema, isso eu peguei quando eu estava estudando já para o concurso de delegado. Então já tinha formação em Direito, já tinha passado em outros concursos, mas aí quando você vai fazer um concurso no nível de delegado, cara, você tem que criar assim, um universo a teu favor, né? Você tem que construir. Tem que trabalhar com segredo, né? Claro, não, e trabalhar a parte espiritual, a parte familiar, intelectual, porque não é só o estudo. Não adianta você saber tudo, chegar na hora da prova e dar um branco, cara. Não, e você fica nervoso também, claro. Também. Às vezes então tem estratégias. Mas eu me lembro que eu coloquei assim, ó, eu vendo aquelas videoaulas, estudando um monte, cara, e a carreira jurídica é pesada, você sabe, concurso que tem 50 mil inscritos, é coisa pesada, para poucas vagas. E aí eu escutei essa frase, não é minha, e eu copiei e eu sigo como lema de vida isso, e eu me lembro que eu anotei isso, eu plastifiquei e coloquei na parede da minha porta, cara, lá
na porta de entrada, assim, do meu quarto, porque eu saindo ou entrando eu ia ver aquilo. E que é o seguinte, são 3 palavras, cara. A primeira é perseverança, a segunda é disciplina e a terceira é fé. Cara, peraí que eu vou anotar. Anota essa que essa boa aí também, segue essa dica aí. É perseverança, disciplina e fé. Eu brinco que é um método PDF. Desse você não esquece, é um método PDF. Cara, eu anotei essas 3 palavras e eu aprendi um pouco sobre elas. Cara, e até assim, perseverança. Cara, não vai acontecer da primeira vez. Não adianta você achar, por exemplo, eu na minha carreira de delegado de polícia, concurso público, que eu vou lá do dia para noite e vou passar na primeira. Você entendeu? Não é isso. Isso é para todo mundo. O cara que quer fazer vestibular, o cara, sei lá, quer trocar de carro, o cara que quer um casamento perfeito, quer uma vida melhor. Cara, não é na primeira. Você vai ter que ser perseverante. Um dos maiores erros de concurso público, que eu falo pela minha experiência, é que o pessoal faz um concurso, cara, e daí no dia seguinte ele não passa e ele desiste. Ele, desisto. Daí ele volta a estudar só quando abre o outro concurso. Não, cara, isso aqui é uma construção. Então você tem que ser perseverante. Não dá pra desistir, cara, na primeira tropeçada. E você sabe, tem dia bom, dia ruim. Então, perseverança. Cara, disciplina, como eu falei, cara, é aquilo. Eu vou fazer aquilo, independente da minha vontade de ser bom ou ser ruim, mas se eu preciso fazer, eu vou fazer. Cara, eu acho que esse, quem sabe, seja uma das maiores características, inclusive, das mais importantes. A perseverança. A disciplina. Disciplina, eu concordo, também concordo. Eu acho que seja uma das maiores, assim, das mais importantes. Né? Eu posso até quebrar. Você tem um quadrinho ali que eu estou dando aula de marketing, né? Então eu faço um monte de coisa nesse departamento. E uma delas a palestra que eu fiz recentemente me incentivou muito. E aí a disciplina e seguir o que você faz no planejamento. Seguir o plano é impossível dar errado. E é bem isso, né? São várias óticas de disciplina. É a tua disciplina, é a disciplina do teu projeto, é a disciplina da tua equipe. Eu coloquei para a minha equipe, todo mundo sabe. É um dos pontos que nós temos que cumprir, disciplina. Cara, disciplina, se tem horário, cara. Não adianta você se sabotar. Mas hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. Quando eu estava para concurso lá de delegado, eu falei, eu criei um espírito, assim, uma sensação, um momento. Cara, eu não comia chocolate, por exemplo, por quê? Porque eu estava treinando para o teste físico já. Eu não tomava bebida alcoólica, você entendeu? Então eu criei várias questões, porque isso é disciplina. Você saber que você tem que fazer as coisas e não adianta, nada vai te mudar. E dá resultado, cara. Academia, por exemplo, o pessoal fala muito de academia, começa, termina e não vai. Cara, tem disciplina. Você vai sofrer, você vai suar, às vezes no começo, não vai ser gostoso, cara. Tenha disciplina, vá no mesmo horário, vá todo dia, vá. Vai chegar um momento que isso é a tua rotina. A disciplina se transforma na tua rotina. Parece papo de coach, né? Não, mas é verdade, não, concordo, tô falando da tua estratégia. E depois fé, cara. E quando eu falo fé, claro, cara, fé num ente espiritual, cara, seja qual for a tua religião, você tem que ter fé, cara. Acreditar em Deus, acreditar que existe um porquê de você estar aqui, um porquê daquilo que você está fazendo, e fé em você. Aí você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Eu lembro que assim, meu pai até falava assim, caraca, cara, no meu concurso acho que teve cerca de 30 e poucos mil inscritos, para 20 e poucas vagas. Isso é para guarda? Para delegado. Para delegado. Eu tô falando para delegado, mas depois eu volto para guarda. Mas assim, cara, era absurdo. Aí eu falo, cara, mas eu não preciso das 26 vagas. Eu preciso de uma. A minha vaga é uma só. Mas tem 36. Dane-se os outros 36 mil. Eu sou um deles e preciso de uma vaga. Você entendeu? Eu tenho que acreditar em mim. Tem que acreditar que o projeto é válido. Se você começa um projeto, cara, seja lá qual for, acreditando que não vai dar certo, cara, vai dar errado mesmo. Vai dar errado. Se você acreditar assim, se você não acreditar e falar, vamos ver o que vai dar errado. Você tem que acreditar, cara. Você tem que acreditar. E você tem que mergulhar de cabeça, né? Claro. E desde essa construção toda, eu estava na faculdade de Direito, e aí focado, faculdade de Direito, vou me formar, vou fazer um concurso e tal. No meio da faculdade, até eu tinha uma concepção, às vezes eu falava assim, cara, não vou nem fazer estágio, nada, eu vou fazer faculdade, eu entrei com 17 anos, vou meter aqui o trabalho, vou fazer o máximo possível, vou aprender o máximo possível e saio da faculdade e faço concurso. Só que não é tão simples, cara. 5 anos de direito, você vai cansando, você vai tendo emoções, você vai se descobrindo lá dentro, assim, vai vendo que gosta, que não gosta, vai conhecendo pessoas. E aí apareceu uma oportunidade de fazer estágio na Polícia Federal, cara. Falei, estágio na Polícia Federal, show de bola. Cara, lá no Santa Cândida, tu sabe o que é, né, a Polícia Federal, sim, né? Sim. Eu passava nessa linha verde, cara, o dia inteiro, cara. Eu morava ali daí na região do Boqueirão, fazia a faculdade na PUC, ia pro Santa Cândida e voltava depois pro Boqueirão. Cara, eu gastava mais em gasolina do que a bolsa estágio me dava. Mas era a oportunidade, cara. E cara, tu sempre quis entrar pra polícia? Na faculdade de Direito, eu tive a concepção. Falei assim, eu quero fazer concurso para delegado.
Foi na faculdade de Direito. Legal. Cara, é o que eu gosto, é o que eu quero. Cheguei até a pensar em fazer concurso para delegado federal em algum momento. E aí por isso que eu achei interessante. Você ainda pode fazer, né? Posso, mas aí são posicionamentos de vida, tudo mais. E assim, cara, vou te falar uma coisa. Cara, delegado da Polícia Federal trabalha com temas diferentes, é previdenciário, é muito papel, cara. E eu gostava dessa parte, assim, mais até um pouco de sangue, homicídio, roubo. E aí que eu me descobri no caminho da Polícia Civil. Cara, e é legal, assim, não que a gente goste disso, né? Mas você trabalhar com essas investigações um pouco mais materiais, assim, até... me atraía mais. Eu falei, cara, eu quero ser delegado. Eu já nos primeiros dias de faculdade. Mas tu via essas séries e... Não, nunca fui muito fissurado nesse negócio meio policialesco. A faculdade mesmo te ensinou, te fascinou, né? E abriu um leque. Porque a gente viu lá concurso para juiz, concurso para um monte de coisa, cara, e eu falava, cara, delegado é legal. Tem uma coisa muito bacana, que a carreira do delegado, ela te possibilita ser jurídico, vamos dizer assim, mas ela também te possibilita você ser operacional, você ser mais prático um pouco. Você não fica dentro de um gabinete, né? E aqui não é demérito as outras carreiras e tudo mais. Mas, pô, legal, cara, por exemplo, você vai lá investigar um crime, aí você pede a busca para o juiz, pede uma prisão e no dia seguinte você vai cumprir com a tua equipe. Então você sai do gabinete, você se materializa na rua, e eu acho isso fantástico, cara. Você tem que ir lá num local de morte, vamos lá investigar, vamos colher câmeras. Então isso é muito bacana. E sempre foi atrativo. Trabalhei na Polícia Federal como estagiário 2 anos, como te falei, pela experiência, pelas amizades, para a estruturação de currículo mesmo, cara. Gostou? Muito legal mesmo, cara. Foi uma época assim de aprendizado bacana. Depois eu fiz, tem uma regra, né, que você pode ficar 2 anos como estagiário no local, daí você tem que mudar depois, né? Aí depois eu fiz um processo seletivo para estágio no Ministério Público, cara. E aí foi muito bacana, cara. Eu vim trabalhar em Curitiba, aqui na região do Rebouças, numa promotoria, que o nome era Promotoria das Comunidades. Cara, a gente atendia família com questão de paternidade, direito de visita, pensão alimentícia, reconhecimento, né, de paternidade. Eram vários assuntos, eu aprendi muito ali. Não era aquilo que eu gostava enquanto direito penal e tudo mais, mas foi um aprendizado muito bacana. E aí eu vi, por exemplo, assim, a força e a estruturação do Ministério Público. O cara é fantástico. Os caras são muito organizados. O Ministério Público é o que é hoje aqui no nosso país, porque eles são muito organizados, têm funções definidas. Aprendi muito lá dentro. E aí, nesse meio tempo, estagiário do Ministério Público, fazendo faculdade de Direito, caminhando para o final, aí eu conheci minha esposa. E aí entra o temperinho da vida, né, que foi que minha esposa ficou grávida, nós tivemos um filho, e aí a vida muda, né, aí é um outro cenário. Aí, a partir do momento que a Carol ficou grávida, minha esposa, eu falo que a gente ficou grávida, ninguém fica grávido sozinho, nós ficamos grávidos, aí o contexto mudou, né, e por algum minuto até eu coloquei assim em pensamento, falei, cara, como é que eu conto pro meu pai que a vida inteira ficou falando assim, filho, você vai se formar em Direito, vai fazer um concurso, eu falei, será que essa gestação vai mudar todo esse futuro, né, e ao mesmo tempo você tem o amor, a construção de uma família. E graças a Deus, cara, assim, muito empenho, muita disciplina, eu consegui fazer a união desses projetos. Hoje eu estou casado com a Carol, com a mesma Carol lá, de quando eu era estagiário. O Murilo, meu filho mais velho, ele tem 13 anos, e eu consegui caminhar a minha vida profissional. E até o brinco, né, que foi a aguinha que bateu na bunda. Foi a aguinha que bateu na bunda e fez eu estudar mais, me dedicar mais, ter mais disciplina. Aí ter mais perseverança, disciplina e fé. Só que assim, não foi tão simples, porque... Não é simples, cara. Parece ser difícil. Não, nada é pode fácil. Contar, já tá só que eu tava ali e tal, a Carol grávida, eu me formando em Direito, eu falei, cara, como é que eu vou dar comida pra essa turma? Como é que a gente vai pagar um plano de saúde, sei lá? E eu falei, cara, eu vou fazer concurso. O que primeiro aparecer, eu vou fazer, eu vou passar. Né? E apareceu um concurso pro Conselho Regional de Medicina, cara, CRM, lá no Mercedes, nas Mercedes. Falei, cara, tem nada a ver com a minha área, mas assistente administrativa eu vou fazer. Fiz e passei. Fiz e passei. De primeira? De primeira, que assim. Legal. Ia ganhar um salário lá de R$1.000 e poucos, assim, na época. Pô, mas era legal porque era um salário. Fome a gente ia passar, cara. Fome não ia ter problema. Embora a gente tinha estrutura familiar, os pais da minha esposa. Mas, cara, você quer também caminhar. Você fez, assim, o compromisso, vamos caminhar e ter responsabilidade. Então, passei no concurso, tinha plano de saúde, tinha vale alimentação. Falei, legal, cara, vou tocar a vida. E nisso eu consegui me formar, cara. Mudei a faculdade, fazia de manhã, fui para de noite, meu último ano. Aí eu fiquei 1 ano no CRM. Aí já consegui trabalhar legal, fui chamado para a corregedoria do CRM, vi os problemas de erro médico, fazia tudo essa parte. E fui acabar a faculdade, me formei. Nisso, cara, eu estava assim, pô, agora é hora de estudar para delegado. Estou me formando em Direito, quero ter tempo para estudar
Cara, mas a vida de bater ponto não é fácil, irmão. Pô, lá no CRM você tinha que ir lá, ponto, toda hora, cara, é uma loucura, regradinho e tal, não tava sobrando tempo. E aí que eu vi, um dia, um domingo de tarde, assim, cara, olhando o computador, eu sempre ficava olhando os concursos, né, cara, sempre fui muito assim de você ficar pesquisando, né, curioso, cara, onde é que vai ter concurso, quanto é o salário, vamos estudar, tava me formando em Direito. Queria melhorar a vida. Claro, todo mundo quer crescer, cara. E aí eu olhei, concurso para São José dos Pinhais, guarda municipal. Cara, na minha vida nunca eu pensei em ser guarda municipal. Não era um sonho meu, não foi uma construção. E aí eu fui ligando os pontos. Primeiro, minha família era de São José dos Pinhais. Eu tenho bastante parente lá, tudo mais. E era na área policial, que era o que eu já queria, assim, entendeu? Pô, guarda municipal. E o mais fantástico, que, cara, era uma escala de trabalho. Então eu falei, cara, show de bola. Eu vou estar já no meio policial, eu vou ter mais tempo para estudar, né? Vou ter uma escala, perfeito, encaixou. E o salário era melhor, que era o mais importante. O salário era melhor. Fiz o concurso para a Guarda Municipal, várias etapas, cara, porque não é só vir fazer... É porque tem o físico, né? Pô, cara, tem um monte de coisa, cara. Para guarda municipal. Não, e a prova de guarda hoje, até aqui, quero deixar um abraço para todos os guardas municipais do Brasil inteiro, cara. Porque, assim, hoje a Guarda Municipal, ela é uma polícia, cara. Existem diferenças, assim, isso é natural, existem a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, mas todo mundo é polícia, cara. O mais importante é isso, eu sempre falo, o inimigo é o mesmo. Na rua, o bandido é bandido, a polícia, seja a cor da farda, seja quem for, é polícia. Então a Guarda Municipal ela foi se fortalecendo ao longo dos tempos. Eu mesmo tinha uma visão até um pouco errada lá atrás, cara. Eu até pensava, eu falava assim, cara, vou fazer esse concurso, eu vou passar, se Deus quiser, vou ter tempo para estudar. E na minha concepção, a guarda até ia ficar assim, cuidar da escola, cuidar do posto de saúde, o que a gente chama depois ali de posto fixo. E não, lá em São José, os caras são polícia, cara. Os caras são caveira, atendimento de ocorrência, prisão de traficante, atendimento de violência doméstica. Os caras são polícia. Os caras ligam 90 e ligam 53 para a guarda. Só que até quando eu cheguei lá, me assustei um pouco. Falei, caramba, cara, meu sonho é ser delegado, cara, mas... E agora, será que eu vou ter... Você estava tão próximo, né? Mas é que eu vou ter tempo para estudar. E, cara, o trabalho dele é um trabalho de risco. É próximo, mas não é, né? E é um trabalho de risco, é muito mais de rua, sabe? Mas graças a Deus eu passei, o concurso foi alucinante, cara. Tinha muita gente, todo concurso é absurdo. Ficou quanto tempo lá na guarda? 2 anos. Né, fiz prova escrita, depois fiz prova de títulos, fiz prova depois de física, teve um monte de prova, depois investigação de conduta, teve um monte de prova e eu consegui entrar. E qual foi a melhor lembrança de lá? Cara, eu acredito assim, quando eu entrei na Guarda Municipal, uma lembrança positiva que foi o fator que me fez retornar para São José. Eu tava, no dia que eu fui, olha como é as coisas da vida, cara, eu gosto muito de contar isso, porque são detalhes às vezes, né? No dia que eu fui entregar a documentação da Guarda Municipal, né, eu tinha que entregar certidões e tudo mais, eu cheguei lá na guarda, eu parei o carrinho, tinha um Corsinha veinho lá, parei o carrinho na frente da guarda, eu entreguei a documentação, beleza, tudo certo, e aí eu volto pro carro, tem um panfleto no para-brisa do carro, sabe? E eu olhei ali, era assim, uma propaganda daquelas de apartamento, pô, tá saindo aqui um condomínio novo, aqui embaixo, pertinho de onde que era a guarda. E eu me lembro que a minha mulher estava junto. E eu falei, e a gente assim, eu tinha passado no concurso, então eu já estava nessa perspectiva de trabalhar em São José. E eu falei, cara, nós tínhamos um dinheirinho guardado ali, que a família foi ajudando. Eu falei, vamos dar uma olhada, estamos aqui já. Cara, e eu, desci com o carro ali na cidade de Jardim, que é do lado do centro, em São José. Olhei o apartamento, metade estava pronto já das unidades, ali dos blocos, metade estava construindo. Falei, cara, que massa, se enquadrava no nosso orçamento, com o salário de guarda eu ia poder fazer o pagamento melhor, a qualidade de vida um pouco melhor, subia o salário. Então, eu vou perto do trabalho, show de bola. Cara, e ali foi o meu retorno para morar em São José dos Pinhais. Né? E aí eu volto para São José dos Pinhais em 2011, morar. Em 2012 eu assumo o cargo de guarda municipal. E eu fico de 2012 até 2014 trabalhando. Fiz curso de formação, fui para a rua, aprendi, atendi. Tudo que você imagina que um polícia militar faz, lá a guarda faz da mesma forma. E eu fiquei 2 anos lá. Lá a guarda é armada também? Armada. Aqui em Curitiba, também a guarda é mais patrimonial. Ela é armada, mas ela é muito mais patrimonial. Se preocupa um pouco mais assim com a questão do patrimônio da prefeitura. Lá não. São José, claro que ela se preocupa, é uma das funções, mas ela é muito mais prestar o serviço de segurança ao cidadão. Legal. Como a polícia faz. Então lá é um rádio patrulha que a gente chama. E eu trabalhei lá, e nesse meio de tempo, aí que eu falo da disciplina, cara, eu falei assim, cara, passei no concurso da guarda, estou trabalhando, e falei, agora chegou a hora de passar para delegado, estava formado, e eu me lembro que eu começo em 2013,
E eu tive sempre muita felicidade e assim, sou muito grato a Deus porque as coisas aconteceram na minha vida sempre nos momentos certos. Né? Um concurso não acontece todo ano, para delegado do Paraná, por exemplo. Um concurso acontece cada 8 anos, 10 anos, em prazo menor 5. E em 2013 eu olhei estudando porque eu estava focadaço nos estudos. Durante essa história que eu te contei, eu nunca parei de estudar. Chegava lá estudando, se formando, depois de formado e tal. Me formei em 2012. Então eu fiquei um ano estudando em casa ali, cara, tentando fazer videoaula e tal. E em 2013 eu começo com a mentalidade assim, cara, esse ano eu vou passar no concurso, cara. Vou fazer acontecer. E aí eu começo forte nos estudos, trabalhando de guarda municipal na escala, trabalhava de dia, de noite, tinha folga, estudava. Eu com um filho pequeno, a mulher também estava fazendo faculdade na época, levava a criança para a escolinha e eu ficava o dia inteiro lá estudando. Tem um sofá lá em casa, eu guardei esse sofá até hoje, ele afundou, cara. Eu não quis nem reformar ele faz parte da história. Então ele afundou, porque eu não consigo estudar em mesa, cara, é uma característica minha. Até estudo tal, mas não acho confortável. Então eu sempre fui de estudar meio sentado, assim. Cara, e fez um buraco no sofá, de tanto que eu fiquei sentado naquele sofá. E aí saiu o concurso para delegado aqui no Paraná, isso mais ou menos em maio, eu estava bombando, preparado, e comecei as etapas. Graças a Deus fui evoluindo. Cara, fiquei um ano. Eu fui de 2013, de maio mais ou menos, abril, maio, até maio de 2014. Que daí, em junho de 2014, eu sou nomeado delegado de polícia. Fui um dos mais jovens do Paraná, 23 anos de idade, cara. Mas já tinha uma construção. Não era do nada que eu de paraquedas virou delegado. Não, cara. Pô, formado em Direito, ali, que isso é uma obrigação, tudo bem, mas já tinha 2 anos de guarda municipal, já estava nas ruas, já entendia o que era crime, você entendeu? Já tinha amizade com outros delegados, foi bem bacana, cara. Você falava que gostava, né? Começou a gostar de polícia, mas é engraçado, cara, eu acho uma função muito ingrata ser policial. Poxa, sabe por quê? Porque ninguém chama pra você pra tomar um café. Ninguém chama, pô, tem uma coisa boa. Não, é só problema. É o cara que bateu na mulher, é o cara que matou uma pessoa, é o cara que atropelou, é o cara que vai... E assim, eu também vi o processo de conversar com alguns policiais e, cara, os caras... de eu falar, e o cara falou assim, eu não confio em você. Na cara do cara, e eu leio a pessoa, tá? Não confio em você. Eu falei assim, cara, como é que fica a cabeça da pessoa? Né? Ele senta no restaurante, ele tá sempre de frente pra porta e não relaxa, cara. Isso eu acho... Cara, não é fácil. Desafio, Posso cara. te dizer que não é fácil. Eu sempre falo assim, ó. Se tem 2 profissões, cara, que a gente tinha que dar mais valorização e que isso devia ser obrigação, na verdade. E se a gente quiser um país melhor, um estado melhor, a gente vai ter que se ater a isso, cara. É valorizar tanto os policiais como os professores, cara. Acho que não tem outro caminho, cara. Todas as carreiras são importantes, cara. Meu Deus, todo mundo é importante. Né? Serviço de saúde, show de bola, mas o básico, cara, é você ter a segurança mínima e você ter uma educação de qualidade, cara, e aí começa com a valorização do policial, do professor, cara, isso é básico, né, cara, mas puxando pro lado do policial, que é a realidade que eu conheço, cara, é muito difícil, porque você é um alvo a todo momento, eu, quando estava no curso de formação da guarda lá, eu morava na cidade de Jardim, esse prédio que eu te falei, próximo do centro, mas assim, 20 minutos andandinho, cara, eu ia disfarçado, eu ia paisando, como a gente chama assim, por quê? Porque o receio, cara, você sozinho, sem arma, andando ali durante o curso de treinamento, era um risco, cara. Aí beleza, você depois se torna a instituição, você é o policial, mas enquanto você está de serviço, show de bola, e depois? Quando você está saindo, está indo para casa, a tua família, para casa, né? Pô, é cheio de problema. E também tem vários assim, cenários. Um deles é o cenário assim, de achar que a polícia sempre tem a obrigação de resolver as coisas ou de ser perfeita, cara. A polícia não é perfeita. A gente tenta o máximo possível. Né? Eu sempre pensava assim, aconteceu um crime, cara, a gente tem que entregar o resultado. E entregar o resultado é resolver, recuperar o bem. Tem cenários que a gente não tem muito o que fazer, quando é um homicídio, por exemplo. Mas nós temos que dar responsabilidade. E você não dá responsabilidade em todos os casos. Cara, é difícil isso. Você, como ser humano, lidar com isso, que saber assim, por exemplo, você tem lá 50 mortes, você vai se esforçar em 50 mortes, você vai tentar descobrir quem matou em todas elas, mas você não vai, cara. Você não vai ter tempo, você não vai ter equipe, você não vai conseguir. Você vai dar o máximo possível. Né? Não existe crime perfeito, mas existem dificuldades no processo de investigação. E então, o policial, cara, é muito complicado. Até mesmo porque, eu sempre falo, a polícia ela é maravilhosa quando ela é necessária para você. Mas ao mesmo tempo, se ela for a contrária a você, por uma situação de necessidade, você já não gosta da polícia. A polícia, eu costumo falar isso com meus amigos, até nas conversas informais, a polícia ela anda num fio de uma navalhazinha, assim, ó. Porque se ela fizer pouco, se ela fizer menos corpo mole,
Pô, esse cara é omisso, esse cara não dá o sangue pela instituição, não é polícia, não é caveira, não quer combater o crime, você entendeu? E se ele se dá demais, também, se for um pouco abusivo, pô, esse cara é torturador, é vagabundo, é não sei o que, bateu. Cara, é difícil, cara. E muitas vezes as pessoas esquecem que atrás da farda tem um ser humano, cara, que tem conta, que tem família, que tem problema, que tem os sonhos dele também. Então, fazer esse equilíbrio dentro de uma mentalidade de um profissional que anda armado, cara, é muito difícil. Então, assim, cada vez mais se exige um policial muito bem preparado, treinado, mas também com uma saúde mental boa, cara. Como é que eu vou ajudar você se eu não estou bem? Entendeu? O serviço de psicólogo lá, tem serviço de psicologia dentro da polícia? Melhorou bastante, cara. Antigamente era uma coisa mais falha, hoje está bem melhor, bem melhor. Hoje, não vou falar que é 100% perfeito também, mas melhorou, tem um acompanhamento, eles estão lá também para caso você precise. Depende também muito assim dos parceiros, da chefia, observar isso e fazer o acionamento, ou mesmo a própria pessoa procurar. Mas existe hoje uma estrutura, tem até parceria com algumas universidades, que caminha muito melhor do que era no passado. Até num contexto um pouco diferente da guarda. A guarda tem um regramento muito específico, muito próprio, com muito mais rigor. Hoje o guarda ele tem que passar por avaliações psicológicas para renovar a situação armamentista dele. Se o guarda se envolver numa ação de disparo de arma de fogo, ele vai automaticamente para o psicólogo, coisa que já na polícia não tem todo esse cuidado, né? Então são cenários um pouco diferentes, mas por trás é o mesmo ser humano, né? Ele vem da sociedade, o policial ele vem da sociedade, né? E eu sempre falo também que não é o policial que cria o problema. A polícia ela não cria problema, ela, na verdade está ali para tentar solucionar. E isso também é uma premissa que eu aprendi muito jovem, lá no meu curso de formação de guarda. Foi um delegado, inclusive, que falou isso, e eu aprendi lá em 2012, e eu carrego isso para mim, né, lá dentro da delegacia. Hoje, você sabe que eu sou vereador também, eu falo para minha equipe tudo isso, né, e eu falo para os meus policiais, a polícia ela existe para resolver problemas, cara. A polícia não existe para criar mais problemas. Se a polícia começar a criar mais problemas, se ela chega numa ocorrência para atendimento e ao invés de ela solucionar, pacificar, resolver... E volta com 3 problemas? Cara, daí ela está criando mais problema, você entendeu? E é isso que eu vejo muitas vezes até. Eu continuo hoje nos meus plantões lá na delegacia, cara, faço plantão aí de dia, de noite, final de semana. Cara, e às vezes eu percebo assim, cara, às vezes tem policial, e estou falando uma crítica, estou falando uma constatação. Tem policial que ele chega lá e cria mais problema na ocorrência, cara. Tem muitas vezes que dificultar também o problema. O Tropa de Elite, então, certamente influenciou bastante, né? Cara, vou te falar que Ou não? Eu sempre gostei bastante do filme. Eu acho que ele retrata uma realidade do âmbito político, do âmbito social também. É interessantíssimo. É que chegou o período agora, completou 10 anos, ou está quase completando 10 anos, e aí voltou, eu vi uma matéria, achei interessante. Aí você conectando as datas, eu acho que dá mais ou menos isso mesmo, mais né? Mais ou menos. Ou um pouco antes, mas... Eu acho que o filme é um pouquinho antes. Acho que 7 ou 6... 8, não sei. Influenciou claro, muito. Influenciou. Teve muita gente hoje que, vamos dizer, o cara quer ser policial caveiro, o cara quer ir para um grupo de elite, graças à construção lá do BOP e tudo mais. E para quem gosta de trabalhar com polícia, quem gosta de fazer segurança, claro que é um marco, né? O filme ele mostra uma realidade. Pro bem e pro mal, né? Quem gosta de ação é perfeito. Pro bem e me diz um negócio, tu ficou quanto tempo como delegado? Você sei que você é delegado, mas como é que você, do tempo que você pensou em entrar para a política? Você entrou em 2014. Eu entrei para a polícia em 2014, me tornei delegado em 2014. E em 2019 que eu comecei a ter um pensamento político. Você entrou em 2020? 2020, tá, né? E em 2019 o que aconteceu que você falou assim? Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que foi um pouco da construção do Michel que chegou na beira ali em 2018 e começou a olhar vários cenários. Assim, ninguém é candidato de si próprio, né? Ninguém entra por vontade própria, pelo menos não foi o meu caso. Você entendeu? Você começa a analisar contextos e ingredientes que foram se juntando nesse processo. Meu sonho era ser delegado de polícia, e eu alcancei esse sonho. E aí vem uma questão pessoal. A questão fala, cara, beleza, alcancei meu sonho de ser delegado, e agora? O ruim de conseguir o sonho muito cedo, né? Como é que eu vou me reinventar, cara? O que eu vou fazer a mais? Eu sempre brinco, assim, eu odeio, cara, aquelas pessoas, assim, não é que eu odeio, mas não odeio ninguém. Mas assim, pô,
aquela pessoa que ela trabalha de segunda a sexta para fazer o churrasquinho no final de semana, daí para segunda-feira ela voltar, domingo à noite ela reclama, segunda ela volta a trabalhar, trabalha até sexta e assim vai. Cara, isso não é vida, você tem que estar se reinventando. O problema não é o churrasquinho, o problema é reclamar. Sim, sim. Claro, o churrasquinho é gostoso, é a parte boa, mas eu digo assim, a pessoa ela tem que se colocar sempre em xeque, ela tem que se reinventar, ela tem que se ousar um pouco. Né? Eu vejo assim grandes amigos ou conhecidos, ou mesmo pessoas que a gente às vezes olha e admira com, né, profissionalismo ou vida, são pessoas que se colocaram em risco, né? Você tem que estar sempre se reinventando. E aí, delegado de polícia, estava super feliz, cara. 2014 fiz curso de formação, 2015 comecei a trabalhar em São José, que era a minha cidade, aí minha esposa já estava grávida, a gente já estava grávida do segundo filho, né, que é a nossa menina, já era um outro contexto. 19? Isso 2014. Ah, tá, sim, 14 para 15, quando eu entrei para delegado. Cara, o contexto da primeira gestação, que foi todo o apuro lá, tal, da faculdade, já não era o contexto agora foi uma gravidez planejada. A nossa segunda filha veio, eu já era delegado, tinha mais estrutura, então a gente planejou. E eu trabalhei, cara. Cara, fantástico. São José dos Pinhais, cheguei lá com um índice de criminalidade, era absurdo, cara. Primeiro ano em São José dos Pinhais, 2015, uma cidade pesada, você sabe disso. Pô, região metropolitana de Curitiba. Cara, a gente teve mais de 115 homicídios em um ano. Faça as contas, uma média assim, mensal absurda. Beleza, vai falei, cara, eu vou colocar isso como meta, cara. Eu moro aqui. Entendeu? Eu moro nessa cidade, eu não quero ser a próxima vítima, algum conhecido ser a próxima vítima. Eu falei, então, cara, vamos trabalhar. E eu peguei os homicídios, nós éramos em 2 delegados. Aí tinha um que era mais administrativo, né, que era o doutor Amadeu até, que é um parceirão nosso lá, cuidava da delegacia, e eu fazia a parte policial, investigação. Fomos baixando, e aí você vai vendo alegrias, dificuldades, carências. Cara, a gente trabalhava, a gente brinca na vida policial 24/24, era todo dia, toda hora. Não tinha folga, era sábado, era domingo, era de noite. Teve uma vez lá por 2017, 2018. Então, essa história do policial. Pô, aparece o telefone, toca com toda hora e é só problema. E ainda mais no nível de polícia civil, que você não sabe quando o problema vai acontecer, cara. Quando vai dar um homicídio. Quando dá fim de semana, eu fico pensando, cara, pode acontecer qualquer desgraça, né, cara? Assim, o ápice era, por exemplo, como aconteceu comigo, um tempo desse, assim, abafadão, fevereiro, calorzão, e 150 presos dentro de uma delegacia, que não era o local, né, 150 presos, pô, e de rebelião. Cara, eles me ligavam. Falei, cara, de noite você tem que ir lá controlar uma rebelião dentro de uma cidade, a delegacia está inserida nesse contexto, do lado do mercado, do lado do terminal. Escola. Pô, cara, você tinha que ir lá e fazer o milagre acontecer. Então a gente foi vendo, foi aprendendo ao longo desse processo, foi vendo as dificuldades de investigar um crime. E muitas vezes a gente fazia, sabe, chover mesmo, cara. Fazia chover, assim, tirava lei de pedra. Cara, e daí daqui a pouco morria alguém. E eu comecei a ver, cara, o crime é social. O crime ele é social, você entendeu? Não adianta, a gente não vai acabar com o crime se a gente não mudar a sociedade. É isso que eu estava falando lá da estrutura da família, entendeu? Sim, a família não quer dizer pai e mãe, não. Se for só mãe, ter estrutura para que possa não diminuir os problemas que você gera para a cidade. E eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, tá faltando muito, cara. E lá na realidade de São José dos Pinhais, eu comecei a perceber, cara, não tinha nenhum vereador que se preocupava com a segurança. A segurança sempre é uma maneira bonitinha. Como muitas pessoas usam até a causa animal hoje, por exemplo, assim, pô, dar voto é legal. Cara, é super trabalhoso você trabalhar na causa animal. E na segurança pública é a mesma coisa. Não adianta, muita gente vinha, eu sou parceiro da segurança, tá aqui um recursinho. Não, cara, segurança pública requer planejamento, reflexão, pensamento sério mesmo, crítico, conhecimento de causa e ação, cara. Né? Então eu falei, cara, ninguém está mandando recurso, problema na cidade, não tem uma política de prevenção a drogas, cara, as mulheres lá cada vez aumentavam o número de Maria da Penha. Eu falei, cara, tem uma brecha nisso aí. E aí junta-se vários fatores, né? O fator assim, de você se reinventar como ser humano, achar que você pode contribuir mais, ajudar mais a sociedade, fazer um legado, construir um legado. Pô, aí eu comecei a pensar, cara, até alguns anos eu era o guarda municipal, não é demérito, pô, show de bola, eu era o guarda municipal. Hoje eu sou delegado da cidade, eu posso ser o vereador, eu posso ajudar na construção. E aí, cara, juntei todos esses ingredientes aí à vontade, falei, vamos contribuir, vamos trazer recursos, vamos botar a segurança mesmo, a bandeira da segurança em destaque aqui dentro da cidade e vamos pra guerra. E aí eu decidi, cara, em 2020, eu me licenciei da polícia, porque é obrigatório, né, não fui porque eu quis,
A legislação eleitoral ela exige que você se licencie. Eu fiquei afastado, fiz minha campanha, no meio da pandemia para ajudar, cara, uma loucura. Eu sem conhecimento político, né, tendo assim o suporte de um grupo lá naquele momento, a gente entendia, tinha dicas e tudo mais. Michel, só para complementar, te cortando, mas você fez assim, aleatoriamente uma campanha ou foi, falou, não, tem um grupo que te ajudou, tipo o Renova BR? Não, na verdade tinha um grupo lá em São José dos Pinhais. É uma cidade muito forte politicamente, assim, já tem grupos bem consolidados. E eu fui procurado nesse contexto, já tinha uma amizade com alguns atores políticos da cidade, e a gente dialogava dos problemas, você entendeu? Tentava buscar soluções, porque eu acredito que não vai ser a polícia que vai solucionar o problema. Se não for a política pública mesmo, né? Então, assim, e daí, claro, aquela onda que teve de crescimento, de mais policiais se envolvendo na política, uma onda assim de uma cobrança, uma política mais séria. Aí juntou uma espécie de um convite, venha participar desse processo com a minha vontade de colaborar também, e encaixou perfeitamente. Não é fácil tomar uma decisão, ainda mais eu que já era estável, né, um concursado, com uma carreira ali de anos naquela época, eu estava aí com 6 anos de delegado naquela época, bem consolidado, na região metropolitana, bem conhecido. E é uma decisão que você toma com a família, é uma decisão que se reflete muito, porque pode dar certo, pode dar errado, cara. Você pode se candidatar, cara, e perder, você pode se candidatar e ganhar. Mas também se perder também não tem muito problema. Eu sempre tive uma concepção que é o seguinte, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudar. A minha obrigação é contribuir, e eu acredito que eu posso. Sempre falava assim, ó, eu me sinto pronto, preparado e disposto. Você entendeu? Se as pessoas não quisessem me eleger, show de bola, eu ia achar assim, bom, não quiseram minha contribuição, eu vou voltar a fazer meu serviço. O meu serviço é público. Eu sou um prestador de serviço público, como delegado de polícia. E eu quis seguir para o ramo ali da política justamente para isso, para continuar sendo um prestador de serviço público. Né? Mas não é fácil. Muitas pessoas até me criticavam, cara, porque sabe que a política é mal vista. Né? Pelos históricos recentes, especialmente. Mas, na verdade, boas pessoas têm que participar da política, né? Sim, só que as pessoas não entendem, porque há uma ideia assim, não, uma pessoa boa que vai para um universo ruim, que é a política, vai se tornar uma pessoa ruim. Ela não acredita que uma pessoa boa vai para a política e vai transformar a política numa coisa boa, você entendeu? Pelo menos em torno dela. Né? E nosso objetivo sempre foi assim, fazer a diferença. Mas eu tive questionamentos. E pessoas falam, pô, o que você vai fazer lá, cara? Você já é delegado, já está tranquilo, o que você vai fazer? Daí eu, cara, quero contribuir, quero ajudar, não tem ninguém lá na segurança, acredito que eu posso. Eu tive experiências em projetos de Brasília, a gente trouxe a Força Nacional, a gente vai contribuir. Cara, então assim, a gente foi convencendo a população realmente que a gente era um bom nome. E a população se convenceu, mesmo com as dificuldades da pandemia, né, uma campanha atípica, você não podia fazer reunião, você ia visitando com risco de máscara. Putz, máscara era o grande problema. Nem me fale, cara. E aí chegou o dia do resultado, lá eu tive a felicidade de ser o mais votado da cidade. Né? Com 2.884. 2.884 votos. E foi uma honra para mim, cara. E assim, eu vou dizer que foi um choque, cara. Eu sonhava em ser primeiro para mostrar que a gente tinha força. Todo mundo que quer ganhar, e quer ganhar bem, quer ganhar primeiro. Mas eu sempre fui muito humilde nesse aspecto. Eu queria ser um vereador eleito, contribuir com a cidade. Quantos vereadores são na cidade? 21 vereadores. Pô, ser o primeiro é bom. E tinha muita gente, e tem muita gente que já está há anos. Né? Tem vereadores ali de 20 e poucos anos, então que já tem um conhecimento, sabe como é que funciona. Aí veio um novatão lá, tal, delegado, fiz uma campanha baratíssima, pé no chão, no meio da pandemia, rede social muito forte, mas eu não estou falando de gasto de rede social, estou falando aqui, ó, de pegar o celular, fazer live, fazer postagem, fui juntando amigos e equipe, fomos construindo. Cara, chegou o dia do resultado, cara, mais votado. Aí você, cara, fica naquela euforia, pô, que legal, cara. Cara, e ao mesmo tempo, assim, te dá um choque, cara. Você fala, cara, um puto de responsabilidade. Cara, né? Pô, é uma responsabilidade. Porque, na verdade, você não é o vereador de 2.884 pessoas, você é o vereador da cidade inteira. E com um holofote, porque daí você fica em primeiro lugar, todo mundo, cara, quem que é esse cara? Por que ele ficou em primeiro? Qual que é a bandeira? O que ele vai fazer? A cobrança também, ela dobra. Então a gente, eu especialmente, até tinha gente que falava assim, você tá meio assim, com cara pô, como é que tá? Você tinha que estar mais feliz. Eu falei, eu estou super feliz, mas eu já estou incorporando, e aí vem os meus sensos de perseverança, disciplina, de fé. Então eu já estava assumindo a disciplina ali, falei, cara, eu sei o tanto que eu vou ter que trabalhar para mostrar para essas pessoas e para mostrar para a cidade, né, que confiam no nosso trabalho. E graças a Deus, cara, dali em diante, né, nessa história recente aí, de 4 anos agora, aí, né, completando como vereador, a gente focou muito no trabalho sério. E uma coisa que é difícil, porque isso eu falei muito na minha campanha,
Né? Eu falei assim, pessoal, eu não vou deixar de ser delegado. Eu jamais abriria a mão da minha profissão, que é ser delegado de polícia, para viver um sonho no mundo da política. Eu acredito que a gente tem momentos, tem fases e tem posições. Quando eu me elegi vereador, eu poderia ter me licenciado do cargo de delegado e ficar só como vereador. Mas não, eu falei, eu vou continuar como delegado. E eu compatibilizo. Como é que é essa rotina aí de ser cara, delegado? É uma loucura. Porque é delegado full, né? É uma loucura. O que eu consegui fazer? Uma adaptação, né, dentro da realidade que era possível para mim, que era possível para a polícia. Eu também não queria ser um peso. Né? Ah, tá aqui só para dizer que a polícia não está fazendo nada, não está nem vindo. Não, jamais. Eu queria fazer minha função. E aí nós encontramos uma saída que era fazer uma escala de plantão dentro das centrais de flagrantes. As centrais de flagrantes são as instituições, as unidades que recebem as prisões. Então, hoje, e desde que eu voltei, daí eu ganhei a eleição, voltei para delegado e de vereador. Desde aquele momento, eu faço duas funções, e uma delas é delegado de polícia plantonista. Então, eu tenho uma escala. Mês a mês sai uma escala lá, uma escala de 24 horas de plantão. E aí, o que eu falo? Eu vou ajustando essa escala. Pego lá, as sessões na Câmara são terças e quintas, pela manhã. E aí eu vou ajustando no meu plantão, para que eu não fique terça e quinta de plantão, você entendeu? Eu trabalho sábado, trabalho domingo, e vou ajustando. Mas trabalho. Faço meu trabalho dentro da polícia, continuo ativo, atuante. Acho que isso é importante para mim também, que eu continuo vendo os problemas sociais acontecerem. É que você está lá junto com a pessoa. Mas é engraçado, né? O cara que decidiu votando o IPTU da cidade, de repente tem um cara que teve um assalto à mão armada na cidade. Fala, cara, que loucura. Não, e é engraçado, porque acontece assim, cara, a gente fala muito sério, mas também tem momentos que são assim, descontraídos. Muitas vezes eu tô lá prendendo alguém lá, e o cara chega, o preso lá dele, olha... Ô delegado, eu votei em você para vereador. E aí, é tudo gravado hoje em dia, né? Fala, amigo, obrigado, fico feliz com o seu voto, com a sua confiança, mas aqui eu estou no cargo de delegado. Então segue aqui, o senhor infringiu a lei, aí, né, cometeu um crime, né, vou ter que cumprir o que manda. E eu tenho uma premissa também como delegado, que é o seguinte, cara, aplica a lei, você entendeu? A lei é única, a lei é correta. Você aplica a lei, você não está fazendo nem mais nem menos, você está fazendo o que é para ser feito. Então eu aplico a lei. Ah, mas o cara é conhecido, é amigo, show de bola, cara. Ele infringiu a lei, vai ter o rigor da lei, cara. A lei tem que ser a lei pro amigo, pro inimigo, é a mesma lei. E lá a nossa postura é essa, delegado de imparcialidade, continuo fazendo as minhas prisões, exercendo o meu conhecimento técnico, jurídico, policial. É claro que a gente tira o pé um pouco. Né? Eu não consigo hoje, não dá mais tempo de eu fazer aquelas investigações de homicídio, da gente ir para a rua, fazer operação, né? Como eu já fiz operação lá com 80 policiais na rua, helicóptero, sabe? Hoje já não dá mais tempo para isso. Né? Eu tive que me adaptar à realidade. Então eu fico como delegado, show de bola, mas hoje, assim, a grande parte da minha energia, do tempo é focado à política, até mesmo porque eu preciso entregar resultado. A política ela é temporal, né? O mandato tem 4 anos, eu preciso durante esse tempo entregar resultado, porque não adianta nada eu ser um discursista. Né? Eu chegar lá atrás e ter feito um monte de coisa, falado um monte de coisa, e ser só um discursista, não vale para nada. E a gente tem entregue. Né? A gente valorizou muito as políticas públicas de segurança no município, a gente trouxe muito recurso de emendas, seja minhas como parlamentar ali, junto à prefeitura, ou dos parceiros, dos deputados estaduais, deputados federais que a gente tem em parceria, que confiam no nosso trabalho. Poxa, é a maior alegria do mundo, cara. Eu, enquanto delegado, prender uma pessoa que cometeu um crime e ali trazer a paz novamente. Mas como vereador, você vai entregar uma viatura para que a Guarda Municipal tenha mais poder de atuação e faça o trabalho dela. Você entendeu essa combinação? Eu acho que aí eu me realizo daquele sonho que me motivou para a política. Quando você consegue juntar os dois serviços e ver que a segurança pública está melhor. Hoje a gente tem uma segurança pública muito mais equipada lá em São José, e eu tenho certeza, porque nós levantamos uma bandeira, nós levantamos um grito na cidade. A segurança precisa de atenção. E é uma das principais dificuldades de uma população, né, dentro de educação, saúde e segurança. E além de segurança, qual é a tua pauta? Que a pessoa pode falar assim, cara, esse cara está defendendo, tipo, animais. Tipo, eu não seria, se eu fosse vereador, né, esse candidato, eu nunca pensaria em trabalhar com animais, porque eu não tenho. Embora eu não quero, como é que eu tenho? Não tem. Eu tinha que mudar de casa para sentir isso. Então cada um, eu acho que tem nicho e hoje todo mundo fazendo, eu defendo isso. Tem que tomar muito
cuidado com o político que é oportunista, na verdade, né? Que Sim, ele vê sim. uma pauta ali que está em ápice, ele embarca e vai. Eu falo que a diferença... Mas em 4 anos cai a máscara. Justamente, a diferença é essa. É. Por quê? Porque você tem que entregar. Você não vai fazer só uma fotinha, uma postagem. Você tem que entregar. Eu, por exemplo, além da segurança, uma das principais atuações que a gente tem é de ter uma prefeitura transparente. A gente precisa ter uma gestão pública transparente. É o dinheiro nosso que está lá. É o meu, o teu. Cara, é o dinheiro da população. Cara, não é a conta bancária do político que está lá passando cartão. Não, é da população, cara, esse dinheiro. Então, eu sempre foquei muito em proposições legislativas ou mesmo em atuações, né, que deixassem a transparência da prefeitura muito maior. Por exemplo, tem um projeto de lei lá em São José dos Pinhais que obriga as obras públicas a ter todas as informações devidas e corretas e necessárias, mas também tem um QR Code, para que você com o seu celular você veja. Pô, e essa obra está atrasada? Tem que colocar lá. Por que essa obra está atrasada? Qual foi o aditivo? Tem que ter essas informações. Isso para dar mais transparência para a população. Além da transparência, a gente focou muito também em pautas especialmente ligadas a questões de vulneráveis, mas especialmente a mulher. E uma realidade que eu sofro na delegacia e sempre sofri é que as situações de violência doméstica têm aumentado demais, cara. Demais mesmo. E a polícia por si só não vai resolver. Não adianta a gente só ir lá e prender o cara. Por quê? Porque no dia seguinte esse cara pode estar em liberdade. No dia seguinte é a casa do lado que acontece. Você entendeu? Então, o problema social, especialmente a questão aí de violência doméstica, é um caos. Então, nós começamos a criar políticas públicas também de proteção, políticas públicas afirmativas de direito das mulheres e de proteção às mulheres. Uma outra lei que eu consegui aprovar lá proíbe a nomeação de pessoas que foram condenadas por violência doméstica dentro do contexto da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal. Legal. Pô, é legal, cara. Muita gente vai falar assim, mas é pouco. Cara, mas... A hora que a pessoa começa a sentir no bolso, ou ele começa a ter uma perspectiva de que ele não vai ter um cargo, ou pode perder o cargo dele depois de uma condenação, cara, esse cara não vai vir pra cima da mulher. Assim. Você que está nesse meio, entre que é um policial e um vereador, delegado e um vereador, você consegue ver uma amplitude maior sobre a sociedade, melhor do que eu, melhor do que muitas pessoas, até vereador mesmo, porque só faz uma função. Como que a gente consegue ter mulheres mais protegidas? Eu tenho uma concepção que a gente precisa cada vez mais empoderar as mulheres. Eu não digo, parece que é fazer gracinha, vamos dar poder para as mulheres, não é. Mas é deixar que a mulher tenha a sua liberdade e tenha as suas garantias de proteção. Para mim isso é básico, assim, entendeu? A mulher tem que ter a sua liberdade, ela tem que ter o espaço que ela quiser ocupar e tem que ter os mecanismos de proteção para que isso aconteça. É absurdo quando a gente começa muitas vezes a ver algumas notícias assim, que a mulher ganha lá 20%, 30% a menos que o homem. Isso é absurdo, por exemplo. Estou falando na visão até política. Mas eu falo da visão policial, por exemplo. Cara, é absurdo o número de ocorrências que eu recebo diariamente nos meus plantões. Eu digo para você assim que entre 60% e 70% das prisões que acontecem são no contexto de uma mulher agredida, cara. De uma mulher agredida. E tem coisas que são leves muitas vezes, assim, é um tapa, é um xingamento, é um empurrão. Mas tem muitas situações gravíssimas. Não, mas aí acontece, isso é um caminho para uma coisa pior, né? Não, e evolui. E geralmente evolui assim para situações que até culminam num feminicídio, por exemplo. Né? E é muito difícil nós de fora entender todo o contexto da problemática. Quantas vezes eu já vi mulher que está lá machucada e ainda tenta, de uma certa forma, assim, encontrar desculpas porque não quer o cara preso, ou porque às vezes acredita que se ele for preso, aí meu filho vai ser prejudicado, daí vai ficar sem alimentação, não vai ter salário. Então a gente tem que ter uma estruturação de proteção, e aí que eu falo, cada vez mais forte, mais latente. Aqui em Curitiba tem a Casa da Mulher Brasileira, todas as instituições, organismos trabalhando junto. Mas em São José, a gente tem um projeto que foi um dos pioneiros também, já é antigo, não é de agora, que é a Casa de Alice. Cara, a mulher apanhou, por exemplo, do marido, ela vai na delegacia, faz a denúncia, ela não precisa voltar para casa. Ela vai para casa, ela tem estrutura de casa mesmo, né? Um quarto para ela, para os filhos dela, ela fica lá o tempo que ela precisar, tem alimentação, tem um serviço de acompanhamento. Poxa, cara, a gente precisa que as mulheres denunciem cada vez mais, se sintam protegidas cada vez mais. E a gente está vivendo aí em março, que é um mês que as mulheres são muito bem lembradas. Então, eu vejo que é uma pauta extremamente importante sobre as mais variadas facetas, mas especialmente a faceta criminal, policial e de proteção para elas mesmas.
Entendi. Tem mais votos de mulher ou de homem? Eu acredito que pelo levantamento é quase parecido, mas tem mais mulher. Tem mais mulher. É igual que a medida no Instagram, né? Tem mais eleitora nesse. Legal. Ali manda essa bandeira. Quais são os planos para 2024? Cara, a gente está faltando. A gente está apenas começando. Já passou o ano novo, o carnaval, já está na quaresma. Mas já está no ambientado, já começou o ano. Começou a movimentação, né, e a gente que vive esse contexto de dualidade, né, os trabalhos policiais eles continuam, né, e eu, né, sempre foco em ser útil para a minha cidade. Que diminui os problemas, né? A gente torce de verdade, né, que seja uma cidade mais pacífica, né, que os problemas não aconteçam, que muitas vezes os problemas são, assim, ocasionais. Né. Uma discussão, às vezes, num bar gera um homicídio. Então a gente quer que isso não aconteça, que realmente as pessoas vivam em paz na parte policial que a gente preza, e que se eventualmente alguém cometa um crime, que ele saiba que vai ter uma punição. Garantir a situação de uma pessoa ser punida quando ela comete um crime, pelo menos para trazer para aqueles familiares, né, a dignidade, né, que elas merecem. E no contexto político eu tenho um compromisso, né? Sou vereador, estou ocupando esse cargo, a gente quer entregar o mandato com total êxito, da melhor forma possível, como um vereador que ficou marcado pelo trabalho que fez, pelas entregas que fez. Então, eu acredito que esse é o maior objetivo para esse ano, terminar nosso mandato com seriedade, com responsabilidade e também ouvindo a população, né? Como eu disse, entregar esse mandato com responsabilidade, com várias entregas, mas ouvindo a população. A população de São José dos Pinhais tem clamado por mudanças, por novos cenários, e eu não estou longe dessas análises. Eu estou ouvindo, estou analisando, e nas medidas que a gente achar que a gente é viável também, a gente quer ser uma opção de transformação para a sociedade, voltar a trazer um orgulho para o morador de São José, trazer uma honra de morar em São José, uma alegria de ver naquela cidade, né, fazer com que a prefeitura volte a se preocupar com o ser humano. Esqueça um pouco o material e volte-se ao ser humano, às pessoas que vivem na cidade. Uma concepção que eu tenho, as cidades, elas são feitas, são constituídas de pessoas variadas, com pensamentos variados, mas ela é feita de pessoas. O material é muito importante, mas vamos cuidar das pessoas, vamos olhar para as pessoas, vamos ver as necessidades, as dores das pessoas. Aí sim a gente começa a entender por baixo, pela base, pela estrutura, como a gente vai transformando, vai melhorando, sabe? Eu acredito assim que solucionador de tudo não existe. Existe trabalho, né? Existe disciplina, existe gestão, entrega, compromisso, e a mudança lá é gradativa. Vamos fazer um básico bem feito, você entendeu? Não vamos ficar enganando o povo, não vamos fazer promessas milagrosas, vamos fazer o básico, como ter uma saúde de qualidade, um medicamento de qualidade, uma alimentação dentro de uma escola de qualidade, que são problemas recentes que a gente viu, um uniforme, que é uma coisa básica, sabe? É coisa básica que a população precisa. Ninguém aqui quer o máximo, o extraordinário. Isso, beleza, se a gente alcançar, excelente. Por quê? Porque tem que ser a nossa meta. Mas o básico, muito bem feito, ele conquista e ele transforma, né, a cidade e o contexto social que tem sido. Legal. Primeira base para depois alcançar outras coisas. Vem cá, se você pudesse encontrar você quando era pequeno, quando tinha saudade do teu pai, já que você não tinha irmão, o que você falaria para você? Eu acho que eu olharia para aquela criança e falaria: caramba, cara, lá na frente você se transformou em tudo aquilo que você acredita, né? E acho que não mudaria nada. Sou muito feliz do jeito que eu sou, minha construção familiar, minha construção profissional, minha construção de ser humano. Todo mundo erra, né? Ninguém está assim fora de contexto de ser perfeito, não é essa a questão, mas eu me sinto muito assim feliz com o ser humano que existe por trás. Porque tudo isso aqui que nós estamos vivenciando, isso aqui faz parte de um contexto, né? Mas por trás tem um ser humano que tem vontades, tem seus desejos, suas dores, e só você no calor da sua noite ali, né, da sua cama, que você às vezes faz a reflexão. E caramba, eu te falo assim de coração, cara, saber que lá atrás tudo isso, né, e olhando lá para trás você vê assim, hoje parece até um pouco simplista, assim, né, passou. E eu tenho um lema também, eu sou sempre de lema, cheio de dilema. Eu falo assim, tudo vai passar, cara. Tudo vai passar, um momento bom vai passar, um momento ruim vai passar. A alegria, a felicidade, sabe, tá em você entender esse processo, você entendeu, de altos e baixos. Tem dia que você vai estar super bom, vai ser um vitorioso, tem dias que você vai se sentir o pior de todos, um derrotado, mas vai passar,
Você entendeu? O livro tem várias páginas, o filme também continua, e o tempo, cara, a única coisa que não para é o tempo. Então, né, eu vejo aquele Michelzinho lá de trás, e hoje vendo o delegado Michel, o vereador Michel, né, eu me considero muito jovem ainda. Eu tenho essa percepção não que eu seja muito jovem no sentido ruim, mas eu sou jovem, eu acredito que eu posso fazer muita coisa ainda. Quantos anos você tem mesmo? Eu com 34, cara. Então, parece um pouquinho mais. Jogador de futebol não sabe fazer 34 anos, tá? O pessoal tira sarro, que careca parece que aparenta mais Mentira, sério, não parece nada. Mas assim, não sou melhor do que ninguém, cara, mas eu tenho orgulho daquilo que a gente construiu enquanto família, né, enquanto ser humano profissional. Eu, há 34 anos, eu tenho uma história que eu me orgulho e eu acredito que dá pra fazer muito mais coisa, cara. Dá pra fazer muito mais coisa. Chegar lá na frente, de verdade, eu brinco assim com as pessoas mais próximas, cara, eu falo assim, ô pessoal, quando eu morrer lá na frente, cara, bem lá na frente, aí vocês me colocam no nome de rua, no nome de uma praça, porque um dia vai ser isso, cara. Um dia a gente vai estar na memória de alguém, na lápide ali de um cemitério, cara, e ou a gente deixa uma história boa, né, pra quem fica, ou a gente não serviu pra nada, cara. Só passou. A vida passa muito rápido. Michel, me diz como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Cara, quero deixar aqui o convite para que todos possam me acompanhar. Eu fui, acho que, um dos primeiros delegados aqui do estado do Paraná a fazer essa construção de rede social. Sou muito ativo, tanto no Instagram, Facebook. Então, o meu nickname ali é o Delegado Michel. Então, você quer me procurar, quer seguir lá em todas as redes sociais possíveis, procura o Delegado Michel. Né? Eu sou muito ativo, especialmente no Instagram, também é o que eu consumo bastante, mas estamos no Facebook, estamos no TikTok, estamos no X aí, estamos em todo canto, cara. Eu e minha equipe, hoje eu não sou mais sozinho e eu valorizo muito isso, eu valorizo o trabalho da minha equipe, a entrega que eles fazem, né, porque eles conseguem retratar o que é o delegado Michel, o que é o Michel e fazer essa comunicação. Eu adoro, cara. Uma das coisas que eu mais gosto da minha vida é fazer essa live, conversar com pessoas que eu nem muitas vezes sei quem são, mas que eu reconheço como parceiros de rede social, como seguidores, né? Então você aí que não me segue ainda, vai lá, por favor, acompanha o nosso conteúdo na rede social, sempre deixa seu comentário, compartilha, curte lá. Eu sou muito ativo, cara, não desgruda disso aqui, cara. Isso aqui se tornou uma ferramenta. Quando sai de casa, eu boto a mão na pistola. Todo mundo, né? Mas eu boto a mão na pistola para ver se eu trouxe ela e boto a mão no celular também para não esquecer. A carteira já ficou para depois. Entendi, obrigado, tá? Eu agradeço o convite para estar aqui com você, obrigado de coração e que Deus abençoe o seu projeto também. Se ele puder voltar um dia, vai ser uma felicidade. Quem sabe mais pra frente. Tá bom. Sempre comemorando. Tá bom. Tá bom? Então, ó, se inscrevam no canal, sigam o Michel e acompanhem novos episódios do Inusitável. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.